Nossa. Ô, Vinícius, aí o Chora Me Liga explodiu, virou a grande música. É uma música meio que imbatível pra vocês, né? Não vai ter outra. Foi o nosso fio de cabelo, foi o nosso o amor, porque eu- juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas é que você fala de que foi uma consagração pra vocês, né? Os caras do MS. Mas eu acho que foi também pra geração como um todo. Né? Para aqueles artistas que estavam vindo desde então, você tinha hits ali. Mas não tinha chegado um hit desse tanto, assim. Do jeito Desse tamanho. assustador. Assim. Desse tamanho pra época. Foi realmente. A música foi muito grande, porque ela foi a música 2009 mais tocada, foi a música digital em 2010 mais vendida, né? Nesses 2 anos, 9 e 10 ali, a gente recebeu as nossas primeiras indicações para um Grammy. E, cara, mas nem a gente imaginava naquela época que a Chora Me Liga chegaria em 2025 ainda sendo a Chora Me Liga, né? Uma música que foi regravada ela é recentemente agora pela Ana Castela. Então, assim, tiveram várias regravações, até o Daniel regravou, na época, ela num pupurri, num DVD dele, até ligou pra gente, e a gente autorizou numa boa, mas realmente foi uma música que ela é atemporal, né? Ela rompeu aí gerações e conversa com todos os públicos, né? Imagino que ela tenha entrada no show de todo mundo, né? No repertório na época de... Mas eu acho muito legal porque foi muito significativo pra geração como um todo. Sim, assim, sim. Foi o grande... E é um hit que tinha a cara da geração. Né? Não era uma bobagem à toa ali. Uma batida estranha que inventaram e bombou. Não. Fazia todo... Tinha um contexto. Tinha um contexto e, cara, foi muito legal, porque abriu muitas portas que ainda estavam fechadas pro nosso trabalho. Né? Eu me lembro, eu tava assistindo aquele Faustão, né? Tem um Faustão que é muito importante. A música tinha sido lançada já? A música foi lançada no Faustão. Aquela era a primeira vez que estava tocando. Primeira, de cara, pá. E ali a gente recebeu o disco de platina do Acústico pelo Brasil. Então já tava bem, tanto que tava no Faustão. Pra chegar, a gente sabe, né, Piunte? Pra chegar no Faustão, assim, pra fazer um lançamento. Pra fazer um lançamento no Faustão, cara, e ganhar um disco de platina, você já tem que ter trabalhado pra conquistar o Faustão. E no platina quando não vendia mais disco, né? Não era o auge, já era um momento anti-disco quase. Né? Exato. Vocês já estavam dando seus discos e tentando vender o resto também. Exatamente. Né? Outra coisa que chama muito atenção e o pessoal comenta muito é o seu timbre. O seu timbre foge um pouco do que virou uma praga quase. Não é ruim porque vem do Jorge, mas muita gente fala que também o Jorge tem um pouco do seu jeito de cantar. E o Jorge também eu acho que nem nega, porque dizia que te ouvia também. Sim. O seu vem de onde? Vem de algum cantor especificamente, o jeito de cantar? Não. Eu acho que... Cara, se eu falar que veio, eu tô mentindo porque eu cantava de tudo, né? Naquela época, nos barzinhos. Eu nasci assim, é lógico que algumas coisas a gente vai aprendendo com o canto mesmo, algumas técnicas, a forma de expressar. Eu sempre gostei de músicas mais assim, quadradinhas, né? Músicas mais bem divididas, assim. Parte A, parte B, preparação para o refrão e estoura no refrão. Eu sempre me dei muito bem com esse tipo de música. Chora Me Liga é um exemplo, né? Mas, cara, isso foi um jeito. Eu acho que o grande diferencial nosso pra época foi justamente isso, Piunte, não procurar copiar ninguém. Porque a gente via na noite, a gente via nos bares, muita gente talentosa, mas muita gente que copiava alguém. Entendeu? E a gente teve muito filhote de Bruno, né? Tentando gritar. De Bruno, de Christian Ralph, de Zezé, né? De Chororó. Então, assim, tinha muita gente que cantava muito, só que sempre lembrava alguém, né? Depois de caso passado, às vezes as pessoas falam, sua voz lembra um pouco a do Paraná. Do Paraná, e tanto que vocês cantaram uma juntos, qual que foi? De lá pra cá a vida mudou. No DVD deles, né? E, cara, eu fico felizaço, porque o Paraná é um cavalo, né? Cantar. Então, meu timbre... Mas, assim, não foi nada proposital. Foi acontecendo, eu e o João, a gente começou a cantar de meninos. Eu tinha 13, ele tinha 12. Eu fazia segunda. Eu aprendi a segunda de ouvido, consegui tirar de ouvido. Aí depois a gente resolveu inverter. Ele ia bem de primeira?
O João no começo ia bem de Porque primeira. ele tem uma voz muito, muito grave, né? Muito baixa. A voz né? dele, é justamente por isso que a gente trocou, porque quando foi fazer aquela transição ali de voz, a voz do João, o agudo que ele atingia quando ele era mais menino, ele perdeu. E aí ele passou a ficar com a voz mais médio grave. E eu conseguia ter uma extensão maior. E aí foi quando a gente teve essa sacada de inverter. Eu, de certa forma, auxiliei um pouco ali no começo até ele encontrar, né? Porque eu digo que segunda voz você não aprende a fazer, você acha ela, né? Um dia você encontra ela, né? No caminho. Ele demorou um pouco? Um pouco, porque foi bem naquele começo também que a gente tava começando a querer fazer um repertório para tocar em bar. Uhum. Porque até então a gente só se apresentava em show de calouros, era 2, 3 músicas no máximo que a gente se apresentava, né? Então aprendia a música, né? Não você aprendia a fazer. Exatamente. E aí pegou aquele momento todo de transição. Mas eu acho que foi legal porque o João aprendeu a fazer segunda para mim. E isso é muito legal. E até hoje, o que eu acho muito legal, que eu e o João, a gente tem assim, essa cumplicidade profissional e musical, é dentro do estúdio. Quando a gente está gravando, quando a gente está finalizando um projeto, eu tenho um ouvido muito bom, assim, para segunda. Às vezes, Vini, o que você acha, tal. Ele também para primeira, dá os toques. Faz um vibratinho aqui no final dessa palavra, fica mais bonito. Ou faz assim, suaviza aqui e tal. E eu na segunda também, dou meus pitacos. João, aqui eu acho melhor você colocar uma terça, tal. Vai ficar mais bonito, tal. Então a gente tem até hoje essa interação. Vocês fizeram, não tem muito tempo, o DVD de o 21. 21. Um concert. Tem algum projeto desses em mente agora? Vocês estão pensando no quê? A gente falou dos projetos que nunca dá para saber, né? Então, a gente está produzindo um projeto que a gente vai começar a gravar agora, depois das férias, da volta aí das férias. A gente já está, assim, bem adiantado com o projeto, já tem umas 12 faixas escolhidas, que no último semestre do ano passado a gente foi fazendo essa reunião com os compositores que eu te falei, levamos várias turmas de compositores para Ribeirão, para compor, para estar ali ouvindo e produzindo. Então a gente tá com esse projeto, é um projeto de inéditas. E eu acredito que no segundo semestre aí pode pintar um Estrada de Chão. Mas foi um puta projeto, né? A gente tá pensando aí em startar de novo esse projeto, porque é algo que a gente na época não fez a captação de vídeo, né, como deveria. Até mesmo porque para juntar aquele time, Nossa, pelo amor de Deus, tinha que né? ser dividido mesmo, não dá. E ficou difícil por isso, né? Porque só tinha ali os tops dos tops, né? E a gente tá pensando em startar esse projeto de novo porque muita gente cobra a gente, cara. Na estrada. Vocês precisam gravar outro projeto de modão. Você sabe, Pionte, o público sertanejo, o cara, é muito saudosista. Não adianta. E, de certa forma, eu acho que o nosso timbre, a nossa forma de cantar também casa muito com esse tipo de música, porque é a nossa escola, né? E é muito legal que, assim, quando a gente nasceu o Estrada... O Estrada de Chão, ele nasceu o dia que a gente foi fazer um programa de TV no Rio de Janeiro. E a gente começou uma resenha com o Chitão e com o Chororó dentro do camarim. E aí a gente explicou pro Chitão e pro Chororó como que nasceu, de certa forma, essa história do sertanejo universitário. E a gente explicou que não era nada do que eles pensavam, né? Porque aqui a história chegou mais deturpada. Tudo que era de ruim musicalmente era novidade, era do sertanejo, culpa do sertanejo universitário. É uma playboyzada de faculdade que fez música. Na verdade, assim, quando a gente explicou pro Chitão e pro Chororó que eles falavam que sertanejo usavam esse nome sertanejo universitário porque nós éramos universitários e mais por causa do público universitário que abraçou e que alavancou essa história toda e que não tinha nada a ver com a musicalidade, mesmo porque esse primeiro CDzinho, o Acústico no Bar, quando a gente gravou em 2002, 99% do repertório eram de regravações dos nossos ídolos. O Chororó falou, não, pera lá, nós precisamos contar essa história. Eu não sabia que era isso.
A gente falou, não, nosso primeiro CD, a gente vem da escola de vocês. E a gente tem o intuito de gravar um projeto cantando músicas do lado B, que era um sucesso nos bares em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, com os intérpretes originais. E mostrar para essa galera o que a gente fazia naquela época e que ficou, de certa forma, no anonimato. Porque aquilo ali, quem viu, viu. Quem viveu, viveu. Né? Aí o Chororó falou, não, se for assim, eu tô dentro. Aí, cara, quando você tem um aval do Chitão do Chororó... E depois... Sempre que eles topam, tudo dá certo depois. Cara, né? você tem um aval do Chitão do Chororó. Aí o Chororó falou, tá, e qual música nós vamos gravar? Nós falamos, Será Que Eu Sou? Você tocava? Já. Ele falou, eu não acredito que vocês tocavam essa música. Não, a gente tocava e a música era sucesso. Ele falou, não acredito. Porque é muito lado B do Chitão, né? Aí a hora que ele chancelou, que ele avalizou, a gente foi no Zezé. Aí o Zezé avalizou, meu amigo. Aí a gente já encontrou um dia no Ratinho o Leonardo falou, não, eu quero estar dentro. Foi nesse que vocês gravaram o Trem Bom com o Rio Negro? Foi. Que é muito boa. Que a gente também cantava Foi nos uma puta bares. de uma sacada dela também. E a Trem Bom, a gente já cantava em Coxim, antes de ir para Campo Grande. Porque eu acho que eles nem colocavam como um mega sucesso, porque talvez não tenha sido, né? Era meio lado B. Era lado B, do Rio Negro. Mas, cara, foi um sonho gravar aquele projeto. Eu acho que, assim, gosto pessoal, pra mim, eu acho que foi o projeto mais prazeroso que eu já gravei em toda a minha vida. Ainda mais pra estar com esses caras, né? É engraçado, né? Eu falei pro João, João, você tem certeza, cara? Nós vamos ter que estar muito afiado pra gravar com esses caras, hein? Porque uma coisa é você participar de uma música onde a participação vem pro seu universo. Naquele caso, nós éramos os penetras da situação ali. A gente estava cantando só clássicos, só professor. Cara, foi tipo 14 faixas. Foi 14 aulas grátis que eu e o João a gente ganhou de experiência de estúdio, de ver os caras recando, de ver os caras gravando. A experiência, a voz... Tudo soou, assim, foi mágico. Foi uma aula mesmo, assim, que a gente recebeu. Tem um assunto que surge bastante aqui. A gente tá Vocês estão, e muitas outras duplas estão já Lógico que não pode parar de continuar trabalhando, mas que tem um conforto muito bom. Tem uma agenda que vocês podem mexer se quiser, pode tirar um show ou outro, diminuir um pouco. Tem uma vida já estruturada, depois de tanto tempo fazendo sucesso. Alguns estão optando em diminuir a agenda. Cada um tem uma opinião sobre isso. Você tá como? Principalmente na conversa com o João. São dois caras, não são irmãos, embora sejam praticamente, mas com interesses próprios. Então, qual a conversa que tem entre vocês nesse sentido de vamos ficar todo final de semana, até quando tocando, olhando que os outros estão conseguindo fazer coisas diferentes? Como é que é o papo dos dois? É difícil, né, Piunte? Porque é difícil você julgar a decisão de um outro colega de trabalho, né? A gente não sabe a caminhada dos caras, a gente não passou pela trajetória deles, né? Por mais que todos somos amigos, que a gente vê tudo, mas a gente não sabe do dia a dia, das dores. Às vezes o cara tá com um problema pessoal e não quer abrir, né? E tá sofrendo ali. Eu e o João, cara, a gente sempre se deu muito bem, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. A gente sempre soube separar muito bem as coisas, né? Mas uma coisa é fato, a gente sempre teve em mente que tudo que a gente ganhou, tudo que a gente conquistou até aqui é oriundo da música. Veio através da música. Cara, a gente tá ainda com sangue no olho pra trabalhar. Eu e o João, a gente tem muita coisa ainda pra produzir. A gente tá com essa vontade, com esse desejo. Eu, graças a Deus, tenho uma esposa em casa que é filha de músico e desde o começo já tá comigo, tem 20 anos e desde o começo sempre me apoiou muito e me apoia muito e me dá essa sustentação. Porque ficar em casa com 3 crianças não é fácil. Ah, você tem 3 filhos? Tenho. Tem a Maria Clara, que é a mais velha, e os gêmeos. Mas eu e o João, cara,
querendo ou não, por mais que a gente tenha começado já 23 anos aí de carreira nacional, a gente ainda se sente ainda dentro dessa galera mais jovem, assim. Eu acho que dá para sair mais suco da laranja e a gente se realiza no palco. É aquilo que eu falo, às vezes o artista se realiza em outras situações artísticas que não é o palco. No meu caso e do João, a nossa realização maior, o tesão que a gente sente, aquele frio na barriga, o arrepio, é quando a gente está cantando. Então, eu acho que não é o momento ainda da gente, lógico, sempre dosar. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma coisa que há muito tempo a gente não fazia, que é pegar as nossas férias de acordo com o que a gente quer. Ó, o comercial, nós não vamos fazer esse ano carnaval, a gente vai parar 15 dias ali no começo do ano e a gente vai ficar o carnaval sem trabalhar mais 15, 20 dias. O carnaval teria muito show, né? Exato. Abriu mão de algum. Exato. E isso comprometeu bastante o nosso primeiro trimestre, financeiramente. Você sabe disso. Lógico. Quando você faz isso, você limita muito o comercial. É uma guerra, né? Artística e comercial sempre tá ali, no fio da navalha. Mas como a gente já vinha nessa batelada de agenda, de shows, a gente resolveu esse ano se poupar e descansar e priorizar a família. Para dar uma arejada, para dar uma respirada. A gente também tá produzindo. A gente também está em estúdio. Quando a gente voltar, a gente já vai começar a gravar algumas coisas. Então, eu acho que cada um dosa do seu jeito, a sua maneira. Mas eu não sou de julgar ninguém, não. Eu acho que cada CPF tem um número diferente e cada um sabe onde o calo aperta. Não, mas no fim, vocês também estão administrando, né? Sim. Tá, conseguir não fazer o carnaval parece bobo para quem tá ouvindo, mas é uma luta, né? É uma luta. Porque é uma briga, né? É abrir mão de uma grana muito alta, né? O comercial, os caras ficam putos, né? Porque é um momento de ganhar dinheiro também, assim como São Sim. João, assim como os rodeios e tal. Exato. Mas é aquilo que eu falo, tudo é negociado, né? E é bem conversado. Hoje, a carreira como tá? É você, o João? Eu, o João, o Luiz e o Rafa. Ah, tá. O Euler foi, o Teófilo também foi. Primeiro sócio foi do o começo. Teófilo, né? 2015. E o Euler, se eu não me engano, foi 2018, 19. Mas graças a Deus, cara, é aquilo que eu falo, né? Quando você consegue resolver as coisas tomando um café dentro do escritório, da mesma forma que você começou, sem polêmica, sem justiça, sem nada, você encosta a cabeça no travesseiro e se fala, meu Deus, deu tudo certo, independente do que vai acontecer daqui para frente. O importante é que todo mundo, quando tomou a decisão, sabia o que estava fazendo, escolheu o seu caminho, e vida que segue, a amizade continua. A história que nós 4 construímos juntos, isso jamais vai ser apagado. Isso foi construído através de música, através de projetos, através de business. Então, esse período foi um período muito especial para nós. E eu respeito muito tanto o Teófilo quanto o Euler por isso, porque, de certa forma, os 4 se somaram ali para que o João Bosco e Vinícius chegasse ao ápice, né? Então pode ser que no segundo semestre tenha o Estrada de Chão ou mais pra frente? Então, Piunti, nós estamos se matando aí para ver se a gente entrega no primeiro semestre esse de inéditas, para depois a gente gravar esse Estrada de Chão. Mas é um desejo muito... Esse projeto não tá nem no contrato com a gravadora, não, tá? Mas que a gente agora hoje tá com a Warner. É verdade. A gente fechou um contrato com a Warner, nossa gravadora maravilhosa. Estamos muito empolgados com tudo que vem pela frente. Esse projeto não estava nem em questão, mas isso é um gosto pessoal meu e do João, cara. Não tem jeito. Agora em vídeo vai ser outro patamar, né? Exatamente. Porra, gostei. Porque aquele disco eu sei muito bom. que você cara, gosta de modão. Não, e aquele disco é muito bom, cara.